Olá, umas queridas! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, responsável por esse canal, e aqui eu trago sempre conteúdos relacionados ao autoconhecimento, despertar espiritual, expansão da sua consciência através das conexões de almas, ou seja, desse estilo de relacionamento da nova era, né? Do novo modelo, do novo humano. Então aqui nós podemos ter leituras relacionadas a chamas gêmeas e almas gêmeas e também algumas conexões kármicas, porque elas também precisam de cura, não é mesmo? E eu hoje trago para vocês mais uma leitura topíssima, super especial. Estou aqui com o tarô arco-íris, o tarô dos anjos, 2 Lenormand e as orientações de Afrodite, que essa não podia faltar, né? Se a gente está aí falando sobre amor, sobre conexões, sobre relacionamentos, a gente precisa dessa energia do amor aqui, da nossa querida Afrodite. Eu vejo também essas orientações, aqui o oráculo chama Afrodite, mas é uma energia como a de Mestra Ruvena, energia do amor incondicional. Então vamos lá. E se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar. Já acionou o sininho? Já é inscrito? Então faça isso. Afinal de contas, é preciso, né? Para que eu continue aqui trazendo esses conteúdos gratuitos para vocês, ok? Então vamos lá, ó. Já saiu uma cartinha, vamos ver o que tá falando aqui. Parte preciosa do meu ser. Seu tempo agora é de ativar Deméter, o amor filial, que doa e nada espera em troca. E isso vale especialmente para filhos, mas para outras relações de parentesco também. O crescimento agora consiste em desvendar e dar espaço para estar para esta parte do seu ser. Ocupe o lugar daquele que cuida. O lugar daquele que cuida. Interessante, hein? Após isso, você estará pronta para experimentar a totalidade no amor. Olha que interessante, né? E é bacana isso, porque nas conexões de chamas gêmeas e de almas gêmeas, a gente sempre tem aquele foco, né? Diretamente para o relacionamento, para o gêmeo em específico, né? E nós sabemos que existem muitas partes nossas, né, para serem curadas, para serem olhadas, para serem resolvidas. Então aqui, com a leitura da mensagem da Afrodite, eu estou entendendo que nós vamos falar mais de um movimento de introspecção, de autoavaliação, para quem está assistindo, né, do que talvez esta ideia um pouco mais romântica aí, né, sobre os relacionamentos. Mas vamos ver, né? Às vezes a mensagem tem conexão com a leitura, às vezes nem tanto. Era só mesmo uma mensagem para alguns. Então vamos lá, vou tirar 6 cartas do tarô, aliás, do baralho cigano. Primeira carta é a casa, ó, já tá falando de estrutura emocional, estrutura muitas vezes também pode ser financeira, mas mais emocional, familiar. Do jeito aqui que tirou, que disse a Afrodite. Ó, segunda carta, o cão, fala de amizade, fala de espiritualidade, fala de companheirismo. O urso, emoções aprisionadas. Vamos ver o que vai ter aqui. A foice. Criança. Gente, olha só, tá batendo direitinho com a mensagem, viu? Mais uma só. E a transformação, né? A carta do túmulo, da morte. Vamos ver o que temos aqui. Tô sentindo de tirar mais uma. No fundo do deck a gente tem o navio. O navio fala para nós de coisas um pouco mais lentas, né? Algo demorado, e fala realmente de avaliarmos, entendermos nossas emoções.
E aqui também me trouxe uma ideia aqui agora, o barco, né, ele está sempre em cima da água. Se ele descer, vai afundar, né? Então, também está me trazendo uma ideia aqui assim, uma inspiração, né? Que diz o seguinte: é importante olharmos as nossas emoções, mas não mergulharmos nessas emoções de forma que elas possam nos prejudicar a visão e a trajetória. Então veja o que é isso. Porque o certo, né, a gente sempre fala, mergulhe nas emoções, aprofunde em você mesmo, entenda o que você está sentindo e pensando, né? E agora eu estou falando de ficar na superfície das emoções. Isso pode trazer aí uma ideia um pouco conflituosa, né? Mas eu vou explicar. Não é ficar na superfície do sentir e do viver as emoções. Isso é preciso. Olhar para dentro, sentir, viver, entender, né? Mas buscar não se doer tanto com isso. Nas conexões de chamas gêmeas e almas gêmeas principalmente, mas eu acredito que isso aconteça com todas as pessoas, né? Mas aí tem que avaliar o seu caso. E aí você veja se essa leitura vai fazer sentido para você, né? Porque vocês sabem, é coletiva, pode fazer sentido para alguns, para outros não. Mas eu acredito que em termos de conhecimento, aqui a gente vai conseguir aprender bastante coisa. Então a superficialidade aqui, ficar por cima, no sentido assim, de você não se envolver tanto ou não mergulhar tanto nas suas emoções, de forma que as suas emoções conduzam a sua vida e façam as escolhas por você, e você mergulha a ponto de ficar sufocado, né? A ponto de não enxergar nada, ficar ali como se estivesse realmente dentro lá do mar, no fundo das águas. Porque isso não é bom, né? Isso não é bom. A gente precisa respirar, botar a cabeça para fora e olhar para tudo isso, se a gente quiser curar as nossas feridas emocionais. Não é deixar de viver as emoções, hein? E nem de conhecê-las. Então vamos lá, o que nós temos aqui? A casa. Eu vejo aqui o seguinte: nós temos sim a energia, né, de um casal, seja de chamas gêmeas, almas gêmeas, outras conexões. Essa estrutura interna, né, aqui, a casa, essa estrutura interna, essa solidez, essa fundamentação nos aspectos emocionais, porque a gente traz aqui o urso, e nós podemos estar falando de agressividade, de raiva, de medo, né, e de emoções contidas, guardadas e muitas vezes não vistas, tá? E isso em relação à sua criança interior, aos momentos que você viveu junto aos seus pais, na sua infância, na sua, talvez até uma parte da adolescência, onde você experienciou situações desafiadoras. E essas situações fizeram muitas vezes com que você guardasse essas emoções. E aqui em especial, eu estou falando para pessoas que têm a necessidade e a importância nesse momento de curar questões com o pai. Ou não, e né, também curar as questões do masculino e feminino. Porque uma vez que você olha para as questões que você vivenciou, experienciou e adquiriu crenças, né, através de traumas ou de informações que você acreditava ser absolutas e corretas, né, vocês acabaram guardando essas emoções. E da onde veio? Veio da família, especialmente do pai, nessa leitura aqui agora.
Então, o que que acontece? Ficou guardado, precisa ser visto e curado, não só no aspecto do masculino, porque uma vez que você cura o masculino adoecido em você, você também vai curar o feminino, né? Então, você acaba olhando as duas partes de uma vez só. Mas aqui, nós estamos falando especificamente de crescer, de sair da infância, de se tornar uma pessoa realmente adulta, feliz, próspera. Mas para isso, sem dúvida, você vai precisar mergulhar nas suas emoções e experiências do passado, mas não ficar lá, ok? Não fique lá. Porque se você fica, vai acontecer igual a carta dos ratos, você vai perder energia, você vai ficar confuso, confusa. Então aqui, eu vejo também algumas pessoas que precisam curar suas feridas emocionais relacionadas a um pai que foi embora, a um pai que estava distante, a um pai que mesmo tendo um relacionamento com você, mas esse relacionamento era distante, não estava presente sempre, às vezes pais separados, às vezes um pai que morreu enquanto você era nova ou novo, né? E também aqueles pais que realmente abandonaram a família, tá? Então eu vejo aqui, ou abandonaram, né, a mãe durante a gravidez e tudo mais. Mas essa pessoa, esse pai, ofereceu o que ele podia oferecer, deu o que ele podia dar. Mas me parece ser uma pessoa boa, honesta, honrada. Atualmente, talvez naquela época, imatura, para assumir essas responsabilidades. Então, sem dúvida, existem pessoas que precisam voltar a falar com seus pais também. Que existe aí uma mágoa, uma tristeza, e essas pessoas precisam enfrentar isso, olhar isso de frente. É um trabalho um pouquinho demorado, sim, vai levar não só uma cura, porque são camadas, mas é preciso ceifar, cortar, para que você colha frutos, né? Então, você vai lá, planta, né? Primeiro prepara a terra, tudo planta, cresce ali o alimento e depois você corta e tira e colhe esse alimento, né? Seja igual aqui um trigo, né? O que seja. Ou seja, é importante que você limpe tudo isso que está dentro de você para construir um relacionamento melhor com o seu pai. E para alguns eu até dou uma dica. Faça isso o quanto antes. Eu acredito que alguns de vocês que estão me escutando devem ter aí alguns pais que estão numa fase terminal, numa fase de doença, numa fase desafiadora e que pode amanhã não estar mais com você. Então veja isso, olhe para isso, transforme e se torne verdadeiramente um adulto, uma adulta. Para que você consiga, então, amar a si mesmo e amar a sua contraparte, seja ela quem for. Talvez aquela pessoa que está com você hoje não seja uma gêmea nem chama gêmea, mas está mostrando para você algumas coisas que você precisa ver do masculino. Seja ele homem ou mulher, energia yin ou yang. Da mesma forma, se for uma gêmea e chama gêmea. Então é preciso olhar o que de espelhamento eu estou tendo. O que existe dentro de mim que fala de machismo, que fala de proteção, que fala de prover, cuidar. Porque o homem, né, a energia yang, também cuida. E isso vai reverberar no seu divino masculino, principalmente se você estiver numa conexão de chamas, porque talvez ele traga os comportamentos, talvez não, ele vai trazer os comportamentos que o seu pai tinha e que te incomodava, para que você olhe para isso. Tá ok? Então aqui a mensagem é bem clara. E com a mensagem aqui da Afrodite eu entendo o seguinte: se você começar a cuidar de você e também, né, se você já tiver uma família, tiver filhos, e parar um pouco de olhar para a conexão, quando eu digo parar assim, né, não ficar tão focado, tão a ponto de não enxergar, né, o que precisa ser visto, né, então dá aquela afastadinha para olhar melhor, né, você pode também ir fazendo diferente com seus filhos, fazendo diferente com a sua família, e aí sim, você vai
curando tudo isso e depois pode se reaproximar energeticamente, emocionalmente, fisicamente, né? Do seu gêmeo ou da pessoa com quem você está vivenciando uma conexão de almas. Vamos ver aqui o tarô dos anjos. 9 de fogo. Anteontem eu fiz uma leitura que saiu também. Ontem, não sei. Não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo. É outra coisa importante que o trabalho, quando a gente faz o trabalho com o divino masculino, o divino feminino, yin e yang, polaridades, né? Dentro de nós conseguimos ter uma identidade nossa, uma confiança, um poder pessoal. Porque então, muitas vezes, a gente traz para a nossa vida ações e atitudes pautadas mais no que os nossos pais viveram do que em aquilo que a gente acredita e confia. Então precisa honrar, mas não precisa repetir, né, os enganos. Então você pode quebrar esse ciclo e seguir adiante de uma outra forma. Ó, saíram mais 2 cartas aqui. As de ar, novas ideias e inspirações brilhantes, vendo a verdade de uma situação, um começo desafiante. Tinha acabado de falar isso, né? 10 de fogo. Muito trabalho, aceite a ajuda de outras pessoas. Vida desequilibrada, preocupações de saúde relacionadas a estresse. Então, primeiro veio o 9 de paus, depois veio a carta que fala de início dessa reflexão e depois o 10 de paus. O que eu estou entendendo? Que aqui nessa leitura você está tendo um clique, um despertar, olha, ou uma confirmação, né? É isso mesmo. E aí você vai trabalhar nesse desafio e muitas coisas boas vão surgir. Mas também algumas coisas desafiadoras, pesadas, que muitas vezes pode tirar você um pouquinho ali, né, da organização emocional e equilibrada que você possa estar. Mas esses conflitos, eles vão ser muito positivos e aí então eles vão finalizando, né? Pelo menos essa camada vai sendo curada. Agora, é claro, eu acredito que alguns de vocês que estão me escutando não sabem por onde começar, como entender isso, né? E aí eu sempre digo, tem um linkzinho aqui, né, na descrição, que você pode clicar, entrar em contato comigo e fazer a sua mesa de medições e verificações, porque nela vai trazer essa estrutura, o que você precisa especificamente trabalhar. E na mesa também vem as orientações do que você precisa fazer, né? De qual tipo de tratamento você precisa para esse momento. E eu tenho uma outra dica muito, muito bacana, que é a ativação da Kuan-Yin Harmony, que trabalha poder pessoal, auto-amor e ancestralidade. Esta ativação, ela tem uma conexão maior com o feminino. Mas também ao olhar esse feminino, você vai estar curando esse masculino. Por quê? Porque uma vez que o seu pai gerou algumas informações, algumas crenças, alguns traumas na convivência de vocês, né? Isso, sem dúvida, tem os 2 aspectos, as 2 polaridades envolvidas, ok? E para você que já tem certeza aí, que tem mais a ver com uma conexão do masculino mesmo, tem também a ativação de Saint-Germain, que é uma ativação transmutadora perfeita para ser utilizada com essas questões, ok? Então tem muita coisa boa aqui para você, é só você me chamar, tá bom? E se você tiver gostado dessa leitura, comente, compartilhe, deixe aqui comigo o que você entendeu, se fez sentido para você, tá ok? E eu vou ficando por aqui, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau!